a fase que o Yuri Alberto passou esse ano, que foi bem pesado, acho que ele foi criticado mais do que o normal. Eu posso falar que eu não... Aquela coisa, eu nunca critiquei. Eu realmente nunca critiquei o Yuri Alberto, gosto muito dele. E acho que eu não lembrava de ver, assim, um jogador ser tão humilhado, assim, igual eu vi ele ser esse ano. E ele falou bastante disso no texto que o Thiago tá comentando, que ele aguentou, né, querendo ou não aguentou quieto, que eu nunca vi o Yuri falar nada, retrucar nada. Inclusive eu achei curioso o fato de que o Neto foi um dos caras que mais criticou ele. Ontem ele foi lá no programa do Neto, na maior humildade, tranquilo. E o Neto foi consolar ele. Cara de pau, né? Rapaz, o Neto foi consolar ele. Foi consolar ele. Foi o que mais bateu. Mais bateu no Yuri Alberto. E na hora que o Yuri Alberto foi chorar, ele foi lá. Calma, filho. Tudo bem, filho. Tá na paz. No final, ele falou: desculpa as críticas. Mas é isso. É um cara que aguentou quieto, treinando pra caramba. É o que ele falou. Que o Cerezo falou como mexe com a vida dele, não só no... Ele falou, eu ia pro treino, já, tipo, queria voltar pra casa, voltava pra casa, não conseguia dar uma atenção pra minha filha, e eu já queria me trancar no quarto, tava mal, e é normal, né? Eu nem consigo nem imaginar, assim, pelo que ele passou, mas legal que ele deu a volta por cima. Bom, como eu sou do contra, eu vou discordar de vocês e vou dizer o seguinte, minha posição, tá? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que tudo passa pelo preparo emocional. Sim. O atleta de futebol, ele tem que entender que como pessoa pública, ele vai ser criticado pelo que ele desempenha no trabalho dele. Então, quando os caras começam a falar que o Yuri Alberto ou o Sérgio Soares dominou de canela, ele tá falando do jogador de futebol. E aí, ele precisa, e tem que ter estrutura para isso, não a estrutura que eu digo assim, precisa montar um esquema para que ele possa trabalhar essa parte mental dele, entendeu? Sim. Não deixa chegar na desgraça, da depressão para você. Você tem que ter psicólogo desde criança. Ele é um cara que ganha 2 milhões por mês, ele precisa ter uma estrutura para aguentar isso. Porque um cara que tem essa vida do lado financeiro tão privilegiada, ele vai ter mais dificuldade mesmo em ouvir crítica. Sim. E eu acho que ele tem que se preparar melhor ele precisa ter um preparo psicológico para entender que tem que separar as coisas. Sim. A gente estava falando de rede social. O Rodri foi eleito o melhor jogador da última temporada. Isso. Você sabe quantos seguidores o Rodri tem na rede social? Não faço. Nenhum, ele não tem rede social. Ele não tem rede social? Sabe por quê? Porque ele disse que isso não interessa para ele. Que o negócio dele, que quando ele foi comprar o carro dele, ele ia pro treino de bicicleta. E aí ele comprou um carro simples, e aí os companheiros de time tiraram sarro dele. Mas eu acho que tá sendo radical. Porque eu não tô sendo radical, eu tô pegando o exemplo do Rodri, que foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas é um exemplo que a gente não consegue nem achar outros, então... Como não consegue ter uma porção de jogadores que não tem rede social? Uma porção, mas é muito pouco, é muito pouco. Mas são muito poucos, a gente vai contar nos dedos. Eu acho que você vai estar sendo meio radical. Você vê que não é à toa que quem tá mais incomodado com a minha posição é você, porque é uma questão de geração. Não, concordo. A geração mais jovem tem necessidade de se expor. E o Yuri Alberto lia a desgraça da rede social. Pra quê, meu filho? E tem necessidade também de ser mimada. A geração tem necessidade de ser mimada. Tanto é que o Yuri Alberto melhorou quando saiu o Mano Menezes e entrou o Antônio Oliveira. Porque o Antônio Oliveira gostava do Yuri Alberto, eram amigos desde a época do Santos. O Mano teve aquela história de chamar de burro, né? Perguntou se era burro. Perguntou se era burro? Perguntou se era burro? Perguntou pro Wesley, disse que falou pro Wesley, né? Falou pro Wesley falou pra ele. Mas um contraponto também, a gente tem que ser honesto aqui, o Yuri tava muito mal, né? As críticas, elas podem ter passado do limite, sim, mas ele tava mal demais. Ceretinho, o que eu pensei assim, é óbvio que você não pode atacar a pessoa no lado pessoal dela, porque ninguém nem conhece. Agora, falar que ele dominava de canela... Cara, então, ele mostrou lances bizonhos. Mas as críticas nunca vinham só... O Yuri Alberto dominou a bola de canela. Mas quais críticas? Yuri Alberto dominou a bola de canela, vírgula. Ele é muito ruim, não mas deve não tem condição de jogar com a camisa do Corinthians. Desculpa, gente. Quem falava isso? A bola de canela. Quem falava isso? Todo mundo falou. Não, eu nunca falei isso. Não, mas a imprensa, os influenciadores. Hoje tem muita gente. Tudo bem, então esquece a rede social. O Yuri Alberto era xingado pra caramba no estádio. E aí faz o quê? Põe uma mordaça no torcedor? Mas aí não tem que entender que você tá numa má fase. Cara, você tá exposto.
Você vai ser o melhor técnico Mas do no estádio mundo é ou você normal. vai ser o pior técnico do mundo se você perder. Não dá pra ter essa fragilidade. Sabe, ó, é óbvio que essa pressão existe, é um problema. O Nilmar sucumbiu, vários jogadores sucumbiram, tiveram um problema sério de depressão. É lógico que o problema existe. O que não dá é pra você... Outra coisa, se o Yuri Alberto tá nessa fragilidade, não deixa ele num programa de televisão. Agora tem um negócio, hein, Sérgio? Melhorou demais. Ele virou a chave, virou a fase com a chegada do Memphis. Mudou muito. Né? A presença do Memphis do time tirou a responsabilidade dele e potencializou o futebol dele. Porque tirou a responsabilidade dele, porque ele não é mais o cara que precisa fazer gol. Quem tem que fazer gol, quem tem que resolver é o Memphis. Só que o Memphis no time potencializa o futebol dele e ele começou a fazer gol de novo. Ele fica mais seguro, né? Você deixar de ser o protagonista e ser coadjuvante tira um peso. Sim. E ele começou a ter papel de protagonista. Isso fez a diferença. O Yuri é um jogador que, na minha opinião, ele tem que ter gente do lado que ele olha e fala, o cara vai chamar a responsabilidade. Em contrapartida, ele joga leve e acaba sendo protagonista, que é o que aconteceu. Que ele voltou a ser um jogador, que ele é um fazedor de gol. Correr, você nunca pode falar que esse cara não correu. Jamais. Ele sempre correu. E talvez, pelo fato dele correr, entregar, não entregar performance, mas entregar a parte física, isso que incomodava ele. Porque ele falou, eu corro pra caramba, os caras estão me criticando. E Sérgio, não sei se você concorda, desculpa te cortar, mas assim, eu acho que ele só sobreviveu, assim, tipo, essa fase. Sobreviveu, que eu digo de, assim, sei lá, de não realmente perder a vaga de vez ou de sair de vez do Corinthians e ter ido para outro time, foi pelo fato dele se entregar muito, porque tecnicamente a fase que ele tava, se ele não fosse esse jogador de, tipo, se entregar demais, eu acho que não teria... Aí não tava teria, morto. não Aí teria tava sustentado. morto. Só sustentou, Sim. eu acho, por conta Mas disso. eu não sei se vocês viram, teve um período que ele falou que ia embora. Sim, Ele não saiu do Corinthians porque não teve proposta. sim. Teve um período aí que ele falou que queria ir embora. Claro, o cara não aguenta, cara. E agora que ele tá bem, ele falou que quer ir embora também. Tem o sonho de jogar na Inglaterra. E sabe quanto que é a multa rescisória dele? 80 milhões de euros. Se você fizer uma conta aí, dá quase 500 milhões de reais. O dobro do que o Palmeiras vendeu o Hendrick. É. O Palmeiras vendeu por 40 milhões. Se pintar uma proposta grande, difícil segurar. Seretinho, você que sabe tudo do Corinthians, junto com o Cauezinho. O grande problema pra mim do Yuri Alberto, além do desempenho em campo, foi a maneira como ele chegou. Ele chegou e toda hora só falava que ele foi trocado por vários jogadores, Sim. foi um péssimo negócio, e ele ganha 1.800 todo mês. Então, desde o começo, esse cara não teve paz, não teve sossego. Foram quantos jogadores lá pro Zenit? Foi meia dúzia. foi um caminhão, Robert foi um caminhão de Renan, jogadores. Mantuan e Pedrinho. Não, foi meia dúzia. Robert Renan, Mantuan, Pedrinho. Não, O teve goleiro mais. também, o Ivan. Teve O Ivan, mais, acho que verdade. foram 6 jogadores. O Zenit foi campeão, sem sacanagem. O Zenit foi campeão russo com o maior número de jogadores revelados pelo Corinthians. Nem o Corinthians teve tanto jogador revelado pelo Corinthians campeão num campeonato nacional. Até hoje... Coisas do PVC, ele fez esse levantamento. Até hoje a gente não sabe direito como é que foi essa troca, né? Esse contrato do Yuri Alberto com o Zenit, com o Corinthians, essa negociação toda. Agora, também o acho... Duqueiroz também não foi nessa? O Duqueiroz foi também, o verdade, Duqueiroz foi também, Duqueiroz. exatamente. Duqueiroz. Agora, eu acho também que o técnico do Corinthians, o Ramon Dias, foi importante nesse crescimento do Yuri Alberto, porque ele entendeu como o Yuri Alberto nova, joga, a função do... Porque o Yuri Alberto, ele não é centroavante, não é o aquele Sérgio já cara falou do... bastante. E aí, contra o Flamengo, ele pôs o cara de centroavante. Dá pra entender? A gente pois falou é. tanto que ele acertou colocando o Romero pra fazer gol. Isso. Porque se tem uma coisa que o Romero sabe fazer é gol. Sim. O Romero não tem medo de fazer gol. Sim. E na ponta o Romero dá uma atrasada no time. Ele não tem mais velocidade, né? Nem pra marcar o lateral, que era o que ele mais fazia na vida dele inteira. Além de tirar selfie em gol impedido, filha da mãe. E aí ele tinha acertado. Aí contra o Flamengo ele pôs o Yuri de centroavante. Eu achei que o argentino ali viajou. Fez bobagem, né? O argentino errou muito contra o Nas Flamengo. duas semifinais, contra o Racing errou contra o Racing, né? Errou, tanto errou que quase dançou. Se ele não ganha do Palmeiras, eu não sei não, sabe? Ganhar do Palmeiras... Ganhou do Palmeiras? Ganhou do Palmeiras. Eu não lembro. Tirou o título do Palmeiras, né? Foi. Eu falei Tirou isso o título aqui, do Palmeiras. naquele dia eu falei, a gente fez o programa na segunda-feira, eu falei, hoje à noite é o seguinte, quem perder vai se complicar no objetivo. O Palmeiras, o objetivo ali era ser campeão e o Corinthians era escapar do rebaixamento. Isso. Quem perder vai se complicar muito. E eu achava que o Palmeiras ia se complicar mais ainda.
Porque o Corinthians, além de ser uma questão de rebaixamento, que não é fácil cair, você precisa se esforçar muito. Eu sei como palmeirense, não é fácil cair. Tem que ser muito incompetente. Tem muito confronto direto entre os times lá de baixo ainda. Verdade. E o Palmeiras, pra pegar o Botafogo, que tá jogando bem, que tá motivado, perdendo ali ia ser muito difícil. Aí todo mundo fala, mas o Palmeiras só tem uma derrota nos últimos 13 jogos. Não, ele não tem uma, ele tem a derrota. É. A derrota que não podia ter tido. Vai dormir, Serê. Corinthians e Palmeiras, você sai do. Se você ganha, você vai pro céu. É, E se você perde, você tem vai pro esse inferno. peso. Não tem jeito, tem esse peso gigantesco. E hoje o Ramon Dias foi pro céu. Ele tá no céu. Né? Pararam de encher o saco dele. E tem mais 5 jogos pra levar o Corinthians pra Libertadores. E acho que vai levar o Corinthians pra Libertadores, porque vai virar o G9. E ainda ganhar a vaga na Copa do Brasil, hein? E ainda ganhar a vaga na Copa do Brasil. Aí você tá no céu. Eu acho que o Corinthians mudou a chave porque contratou bons jogadores. Sim. Né? O Corinthians hoje é um time de boas peças. Sim. Na minha opinião, na parte coletiva, o Ramon ainda está se ajeitando, mesmo tendo conseguido essa recuperação. Ele ainda dá umas tropeçadas. Porque o melhor momento do Corinthians é jogar com 3 zagueiros. Uhum. Quando o Corinthians se acertou, se achou, trouxe o Yuri como um segundo, tirou o Yuri dessa função de 9 de referência, e isso também fez com que ele crescesse. Né? Então eu vejo assim que o Ramon ainda tem boas peças, mas ainda está tentando ajustar aquilo que ele tem na mão. Uhum. O Carrilho é um baita no jogador. Bom jogador. Muito bom. Não, a gente antigamente viu o Carrilho jogar pelo corredor. Se você vê ele, pode jogar aqui como um segundo volante, trabalhando por dentro, ele ajudando esse meio de construção aqui junto com o Garro aqui, que é o meia que trabalha por trás. E ele é enjoado pra passar a Sim, bola, né? enjoa e Gosta tem daquela qualidade, bola. trivelinha. Então eu acho que ele tá achando uma equipe, e tomara que ele mantenha aí os 3 zagueiros, que é o que deu certo, mesmo com os homens de corredor não tendo a característica para fazer o que se tem que fazer quando você joga com 3. Você vai do lado esquerdo, tem o Hugo, que ele bota o Hugo mais... Não, mas quem tá jogando mais é o Bidu, né? Não, mas jogou muito o Hugo nessa função. O Ele foi Ramon só achando. jogou Contra duas o vezes, Palmeiras né? jogou Contra o Hugo, Palmeiras né? jogou o Hugo, Né, mas porque ele ia marcar o Estevão. Isso. Né? Então ele botou um cara ali fixo, porque o Hugo foi um jogador no ABC. O Hugo não é um cara de corredor, de atacar espaço. Ele é de uma linha de 4 e daquela formação... Com 3, você precisa ter um cara do corredor que ataque. E do outro lado, o Mateuzinho, que também foi meu jogador no Londrina, que todo mundo criticava o Mateuzinho. Eu falei, calma, o moleque tá se adaptando. E melhorou muito. Ele é muito bom jogador. O Mateuzinho, ele é muito bom jogador, tem agressividade, fez gol no Atlético Paranaense, porque tem agressividade na fase ofensiva. Então, a formação de linha de 3, e aí você bota o Bidu de um lado, bota o Matheus do outro, é isso que você precisa. Você precisa ter a agressividade no corredor, porque você está trabalhando com os 2 por dentro, que é o Memphis e o Yuri, e o Garro também centralizado. Quem que ataca o espaço? São os caras, são os 2 alas, os caras dos corredores. E é a partir daí que ele acertou a equipe do Corinthians. Sim. Eu gosto do trio ternura, Seretinho. Qual que é o teu ternura? Garro, Memphis e Yuri. São os caras que estão fazendo a diferença, Vão né? engrenar, cara. São os caras que estão fazendo a diferença. O Garro também é muito bom jogador. Não, É e bom. E é, É bom novo, que é novo. recentemente uma coisa que falava-se muito do Corinthians até nos últimos anos era de que não tinha um elenco. Mesmo quando tinha um time melhorzinho, não tinha peça no banco. E agora a gente tem, por exemplo, a gente tem um Garro jogando, que tá voando, e a gente tem um Coronado que... O Coronado não dá. Ah, né? ele é Com bom todo jogador. respeito. Eu acho ele ele é bom muito jogador. bom jogador. Pode ser E ele ótimo, entra mas lá pô, no ele quando tem dá. uma perna, pô. Não, tá sempre machucado, meu. Não, Não dá. você tá doido.